Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui e é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Esta lição, o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui então está a característica dos fiéis remanescentes nos últimos dias, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, a esta terra, a sua missão principal foi revelar o caráter de Deus, o Pai, a toda a humanidade. E por meio da sua vida, Cristo, ele revelou o Pai. Por meio da sua vida, Cristo testemunhou acerca de Deus para toda a humanidade. Cristo, ele deixou um exemplo de como devemos agir. Cristo, ele mostrou ao mundo o caráter de Deus. Mostrou ao mundo, qual é a vontade de Deus para a humanidade. Cristo, ele mostrou ao mundo que Deus é um Deus de amor e que ele se preocupa com cada ser humano. Esse foi o testemunho de Jesus em relação a Deus, a vontade de Deus para o ser humano. E da mesma forma, todos os profetas que falaram da parte de Deus tinham esse mesmo espírito, tinham esse mesmo testemunho. Todos eles testemunharam sobre a vontade de Deus para a humanidade. E hoje, nos últimos dias, Deus também, na sua igreja remanescente, por meio do dom de profecia, por meio do dom profético, Jesus então revela a vontade de Deus para a humanidade. Todo aquele que recebeu dons do Espírito Santo testemunha do grande amor de Deus, especialmente aquelas pessoas que receberam o dom de profecia, O Espírito Santo concedeu este dom aos profetas para revelar o conhecimento de Cristo, para revelar a vontade de Deus para o seu povo. Por meio da sua igreja remanescente nos últimos dias, revela a vontade de Deus para o seu povo. Então o Espírito Santo, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E o Espírito de profecia é um dom que reflete a vontade de Deus. Nós devemos estar atentos ao estudarmos o dom de profecia. E quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele testemunhou do amor de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, ele estava dando testemunho de Deus. E esse mesmo testemunho que Jesus trouxe a esta terra é o mesmo testemunho que Deus comunicou a todos os seus profetas em todos os momentos da história até os confins dos séculos. Portanto, o dom de profecia é o testemunho de Jesus, porque o dom de profecia, ele dá testemunho acerca da pessoa de Cristo, nosso Senhor. E o conhecimento de Cristo, o conhecimento sobre Cristo, nosso Salvador, é o que deve ocupar a nossa mente, É o que deve ocupar, em primeiro lugar, os nossos estudos, porque Cristo é o grande centro para a salvação. Cristo é quem transforma a vida de um pecador. Cristo é que resgata o ser humano do pecado, Cristo oferece salvação a qualquer ser humano que o busque, o reconhecendo como único e suficiente Salvador. A irmã White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 425, nos diz assim: o conhecimento de Deus revelado em Cristo é o estudo que todos os que são salvos devem ter. É o conhecimento que opera a transformação do caráter. Se for recebido, ele recriará a alma à imagem de Deus. Além disso, transmitirá a todo um divino poder espiritual. Além disso, transmitirá ao ser todo um divino poder espiritual. Então, todo aquele que busca Cristo, o conhecimento de Cristo, por meio da Bíblia Sagrada, por meio dos testemunhos que revelam a vontade de Deus, essas pessoas são transformadas ao meditarem em Cristo, ao contemplarem a Cristo e a sua obra salvífica em favor de cada ser humano. O primeiro tópico vem nos falando comunicação. A letra A, como Deus se comunicava com a humanidade no princípio, o que interrompeu essa comunicação
E por que isso é importante? Gênesis 3, de 8 a 10, Isaías 59, verso 2, João 17, verso 3. Então, irmãos, a comunicação entre Deus e o ser humano, lá no princípio, lá na criação, no Jardim do Éden, era uma comunicação direta, uma comunicação face a face. Né? Deus se comunicava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, face a face. Agora o pecado interrompeu essa comunicação direta. A desobediência dos nossos primeiros pais teve consequências, né? Interrompeu, então, a comunicação entre Deus e o ser humano. Então houve uma separação. O pecado criou uma barreira. O pecado criou divisão entre Deus e o homem, né? Um abismo. E separou, então, nossos primeiros pais e, por consequência, toda a humanidade de estar na presença de Deus, de ouvir a Deus, de estar na presença da sua glória. Isaías 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nossos pecados fazem, né, divisão entre nós e o nosso Deus. Agora, por que isso é importante? João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, é importante compreendermos todo esse contexto, é importante compreendermos que somente por meio de Cristo o ser humano pode ser religado a Deus. Somente por meio de Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus, né? Somente por meio de Cristo nós podemos nos voltar a estar na presença do Senhor, né? Cristo veio a esse mundo para fazer esse trabalho de reconciliação, de reconciliar o homem a Deus, né? Então, Cristo, nosso Salvador, fez esse trabalho e é importante compreendermos todo esse contexto. Somente por meio de Cristo é que nós encontramos salvação, reconciliação. Estamos religados a Deus em Cristo Jesus. Ele é o centro da salvação. A letra B. Como Deus dava mensagens para os profetas compartilharem, porque elas são necessárias. Gênesis 18, versos 18 e 19, 2 Pedro 1, 21, 1 Coríntios 1, 18 a 24. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, por meio da inspiração divina. Foi por meio da inspiração do Espírito Santo que homens fiéis, homens santos receberam a incumbência de transmitir a vontade divina para os outros seres humanos, né? Então eles falaram e escreveram as palavras de Deus por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo. Então Deus trazia mensagem ao seu povo, trazia mensagem a toda a humanidade por meio dos seus servos, os profetas. E essas mensagens são necessárias, irmãos, porque as mensagens enviadas por Deus são para instruir o seu povo, é para orientar o seu povo, né? Deus deu aos seus profetas esse privilégio, essas importantes mensagens necessárias, revelando ao ser humano o plano da salvação, revelando ao ser humano que Cristo é o agente central da salvação, que é por meio de Cristo nós devemos nos voltar ao Pai. Cristo é o mediador, Cristo é o reconciliador entre Deus e o ser humano. Revelou-nos na Bíblia Sagrada, na sua palavra, o plano de resgate, o plano da salvação. Por isso nós devemos dar, né, atenção ao estudo da palavra de Deus, dar atenção ao dom de profecia, porque por meio do dom de profecia Deus orienta o seu povo, mostra a sua vontade, mostra as verdades essenciais para a salvação do ser humano. Mostra como o ser humano deve, né, proceder para voltar ao Criador, para se voltar a Cristo. Nos revela Cristo como nosso Salvador e orienta os passos que nós devemos dar para nos voltar para Deus.
arrependimento, santificação, confissão de pecados, né? Arrependimento, confissão de pecados, santificação. E essa palavra profética, a Bíblia Sagrada, ela nos leva ao caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Por isso nós devemos estar sempre atentos, estudando a palavra de Deus, né? Dando a maior atenção, porque é por meio do estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a palavra inspirada pelo Santo Espírito, é que nós encontramos salvação, vida eterna e o conhecimento da verdade para andarmos em plena harmonia com o Senhor. A Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e se adapta tão perfeitamente às nossas necessidades e desejos do coração humano que deixa as pessoas mais cultas surpresas e admiradas, ao mesmo tempo em que capacita as mais humildes e menos estudadas a enxergar o caminho da salvação. Apesar disso, essas verdades expressas de forma singela tratam de temas tão sublimes, de tão vasto alcance e tão inacessíveis à capacidade de compreensão humana, que podemos aceitá-las somente porque o próprio Deus que as comunicou. É assim que nos é revelado o plano da salvação, de modo que todos possam ver os passos que devem dar em arrependimento para com Deus e em fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de serem salvos pela maneira indicada por Deus. Então nós vemos aí, irmãos, como Deus enviou as suas mensagens por meio da inspiração divina, por meio do Santo Espírito, e para que serve a palavra revelada, a palavra profética, né? Escrita na Bíblia Sagrada. Quanto mais ele pesquisa a Bíblia, mais profunda é sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quanto mais estudamos ela, quanto mais estamos em contato com o estudo da palavra de Deus, nos abrimos para a compreensão da verdade divina. Nos abrimos para Cristo atuar na nossa vida. E há uma transformação de caráter que leva o ser humano, então, para a salvação. Transformação divina na vida daquele, né, que quanto mais busca a pérola da verdade na Bíblia Sagrada, quanto mais a estudarmos, né, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, mais obteremos conhecimento divino e alcançaremos transformação, salvação do pecado em Cristo Jesus, né? A letra C. Quantas pessoas do povo de Deus deveriam ter sido profetas? Números de 11, 24 a 29. Nós vemos aqui a experiência de que Moisés certa vez estava no monte e ele voltou e contou a vontade do Senhor, o que Deus lhe havia falado. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele pousou sobre outras pessoas que estavam ali e eles também começaram a profetizar. Dias após, algumas dessas pessoas começaram a profetizar, né? Numa certa localidade. O Espírito Santo desceu sobre ele novamente, e eles novamente, ali no acampamento, eles começaram a profetizar. E Josué, auxiliar de Moisés, ficou, né, falando, proíba-os, Moisés, de profetizarem, né? E Moisés, olha a resposta de Moisés para ele. Mas Moisés interferiu e disse, Josué interferiu e disse, né? Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, irmãos, quem dera que todos fossem profetas, né? Que todos pudessem receber diretamente, pudessem ouvir diretamente a voz do Senhor, né? A voz do Espírito Santo. Infelizmente, nem todos podem ser profetas, mas Deus deu a cada um de nós dons especiais para o avançamento da sua obra, né? Para, então, o aperfeiçoamento da sua obra aqui na terra. Façamos jus, né, ao recebimento desses dons que Deus tem dado a cada um de nós. O segundo tópico vem nos falando o Monte Sinai. A letra A, quando chegou a hora de entregar a lei aos israelitas, como Deus se comunicou com eles, Deuteronômio 5, 22 a 24. E o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. Verso 23. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão,
Então, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as autoridades. Verso 24, última parte. Verso 24 diz assim: O Senhor, nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda está vivo. Então, irmãos, Deus falou ao seu povo naquele momento ali da entrega das tábuas da lei. Falou e o povo ouviu a voz de Deus, né? Falou audivelmente. O povo ouviu a voz de Deus ali ao pé do monte. Eles ouviram a voz de Deus, mas mesmo assim Deus escreveu a lei. Porque Deus sabia que a memória do ser humano, por causa do pecado, o ser humano já vinha esquecendo a lei do Senhor. Já tinha esquecido ao longo de 400 anos ali no Egito, né, na terra da servidão. Então Deus estava relembrando a sua lei e agora o Senhor colocou ela em tábuas de pedras, mostrando a sua perpetuidade, né, e mostrando aqui também que elas deveriam estar escritas ali, né, como um documento formal. Mesmo assim, Deus resolveu escrever a lei, né, mostrando que é importante, porque Deus também pediu aos profetas para escreverem a sua vontade na Bíblia Sagrada. E a lei de Deus também faz parte, então, da Bíblia Sagrada. Nós vemos, então, e essa parte da Bíblia Sagrada que foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Foram as tábuas dos 10 mandamentos, né? Escritas na pedra, mostrando a perpetuidade da sua palavra, e escreveu para que o povo não se esquecesse, para que nós não venhamos a esquecer a palavra do Senhor, né? Por isso ficou escrita a lei de Deus, a vontade de Deus registrada para o ser humano. A letra B diz assim a nota: nem mesmo então Deus confiou seus preceitos à memória de um povo que estava propenso a esquecer os seus requisitos. Então Deus deixou registrado, porque o povo sempre estava propenso a esquecer os requisitos. Mas escreveu essas diretrizes em tábuas de pedra. Com isso ele removeria de Israel toda possibilidade de misturar tradições pagãs com os santos preceitos, ou de confundir seus requisitos com as ordenanças e costumes humanos. Mas os preceitos do Decálogo não marcaram o fim das suas instruções. O povo havia demonstrado uma facilidade tão grande de se desviar que ele não deixara nenhuma porta desprotegida para a tentação entrar. Deus ordenou a Moisés que escrevesse, de acordo com as instruções divinas, juízos e leis que instruíssem detalhadamente tudo o que era necessário. Essas orientações relativas aos deveres do povo para com Deus, de uns para com os outros e para com o estrangeiro, eram apenas os princípios dos 10 mandamentos ampliados e aplicados de maneira específica, de modo que ninguém precisasse errar. Eles foram projetados para guardar a santidade dos 10 preceitos gravados nas tábuas de pedra. Então Moisés escreveu, né, o Pentateuco, os livros que hoje compõem a Bíblia Sagrada, para melhor, né, orientação a respeito da lei de Deus, para proteger a lei de Deus, contendo mais orientações divinas a respeito da vontade do Senhor. Então Deus deixou a sua palavra, ele falou de voz audível, mas pela condição do ser humano em relação ao pecado, de se esquecer da vontade divina e da propensão do pecado na vida do ser humano. Deus deixou registrada a sua vontade tanto na sua lei, quanto em outros documentos que compõem também a Bíblia Sagrada nos estatutos, revelando os seus juízos e a sua vontade. Por isso nós devemos sempre estar estudando a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada revela a vontade do Senhor. E devemos então seguir a sua lei, que é a sua vontade perpétua revelada aos seres humanos. A letra B, onde a lei de Deus deveria habitar, Deuteronômio 5, 29, Deuteronômio 6, verso 5, 2 Coríntios 3, verso 2 Coríntios 3 e o verso 3 também. Diz assim: quem dera
que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. 2 Coríntios 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então a lei de Deus foi escrita em pedra, mas ele mais do que registrado em tábuas de pedra, ou na Bíblia Sagrada, Deus queria que a sua lei, ou quer que a sua lei esteja registrada em nossos corações, no nosso coração-mente, na nossa vida, né? Então Deus, ele deseja que a sua lei esteja gravada na nossa mente, em nossos corações, e que a vivamos de dentro para fora. Ela já está gravada em nossos corações, e ao praticarmos, a palavra de Deus vai ser transmitida no próprio ser humano de dentro para fora, porque a palavra de Deus habita em nós, a lei de Deus habita em nós, né? E nossos atos serão de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a sua lei. Então a lei de Deus deve estar no nosso coração, na nossa mente, na mente do povo de Deus, gravada, não apenas nas Escrituras, mas na vida de cada ser humano. Essa é a vontade do Senhor. A letra C. O que o povo deixou de perceber na lei? Êxodo 20, verso 13, 1 João 3 e 15. Então o povo falou ali que obedeceria à voz do Senhor, obedeceria aos 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, mas com o tempo o povo deixou de obedecer à palavra do Senhor, deixou de estar atento a algumas coisas importantes da lei do Senhor. Por exemplo, aqui, não matarás. Êxodo 20, verso 13. 1 João 3, verso 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida não tem permanente nele a vida eterna. Então o povo deixou de compreender, de ver o alcance da lei divina. Deus, com a sua lei, ele julga não apenas atos exteriores, mas julga o íntimo de cada coração. A lei de Deus tem uma abrangência, né, muito grande, tem uma amplitude, e o povo acabou esquecendo dessa amplitude da lei de Deus, da lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Então, por exemplo, matar não é apenas fisicamente, mas você pode matar alguém em pensamentos, espiritualmente. Então, a lei de Deus, ela alcança tudo, né? Aquilo que os homens não podem julgar, a lei de Deus, ela julga exteriormente e internamente, né? Então, a lei de Deus tem toda essa abrangência e o povo se esqueceu, né? O povo deixou de perceber a amplitude da lei de Deus e o quão sério é a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela julga atos externos, atos internos, coisas que só Deus vê em mim, em você, coisas que só eu e Deus sabemos, né? Então, Deus julga tudo. Aquilo que o ser humano, aquilo que a igreja não vê, aquilo que os amigos não veem, aquilo que o próximo não está vendo, mas Deus está vendo, e a sua lei julga cada coisa externamente e internamente. O terceiro tópico vem nos falando mais profetas. A letra A, porque os israelitas constantemente precisavam de mais profetas. Juízes 6, de 7 a 10. Então o povo de Deus, irmãos, apesar do conhecimento da verdade, apesar de conhecer a vontade divina, sempre caía em desobediência. Sempre se voltava ao pecado, né? Sempre se voltava à idolatria, apesar do conhecimento da vontade divina, sempre caía no pecado, e Deus enviava novamente profetas e mais profetas para alertar o povo, para repreender o pecado do povo, para orientar, para exortar, né? Então, por meio dos profetas, Deus esclarecia sua vontade novamente para o povo, para não deixar aquele povo em trevas, mas trazê-los das trevas para a luz. Mas muitos do povo ali não aceitavam a verdade, muitos do povo endurecia o seu coração contra a verdade,
contra as mensagens divinas que o Senhor enviava por meio dos profetas. Todavia, ele não abandonou totalmente o seu povo. Apesar das situações de pecado e idolatria, Deus não abandonou o seu povo. Sempre houve um remanescente fiel a Jeová, e de tempos em tempos o Senhor levantava homens fiéis e corajosos para acabar com a idolatria e libertar os israelitas dos inimigos. Entretanto, logo após a morte do libertador, assim que o povo estivesse livre da sua autoridade, eles gradualmente voltavam aos ídolos. Desse modo, a história de apostasia e castigo de confissão e libertação repetia-se muitas vezes. Então o povo sempre voltava ao pecado, né? Mesmo sabendo a vontade divina, gradualmente se voltava aos ídolos, à idolatria, e acabava deixando a vontade divina de lado, e Deus enviava seus profetas para o esclarecimento, para a orientação e repreensão do pecado, para que o povo voltasse, então, ao seu caminho. A letra B. O que aconteceu quando eles mergulharam fundo demais na apostasia? Por quê? Ezequiel 3, verso 4 a 7, 1 Samuel 28, 6, 2 Crônicas 36, 14 a 16, Lucas 11, 47 a 51. Nós temos aqui, irmãos, um exemplo do rei Saul, um rei que apostatou da fé, teve todos os privilégios, foi orientado pelo profeta Samuel, foi orientado pelo próprio Deus, mas ele caiu mais e mais no pecado, se afastou da vontade divina, não deu ouvidos à orientação divina, mesmo sendo repreendido e orientado pelo profeta Samuel em diversas situações, ele se afastou da vontade divina. E Deus não pôde mais falar com ele, né? Então ele abandonou a Deus, chegou ao ponto de perseguir os servos do Senhor, chegou ao ponto de perseguir e matar os profetas de Deus, perseguir o ungido do Senhor, Davi. Ele se afastou totalmente da verdade, né? Deixou de observar as vontades divinas para a sua vida. E foi mergulhando mais fundo na apostasia, e o fim dele nós sabemos o que aconteceu, né? Sofreu as consequências, né, da morte. Ele e sua família sofreram drasticamente as consequências do pecado na sua vida. E nós precisamos então fazer, irmãos, uma reflexão na nossa vida. Estamos correndo o mesmo perigo de termos a oportunidade, o privilégio de termos a Bíblia Sagrada, os testemunhos do Senhor, e não dar ouvidos. Estamos indo gradualmente ao pecado, retrocedendo ao mundo. Então precisamos fazer a reflexão na nossa vida, vendo aqui o exemplo do passado, da vida de outras pessoas, e ver se estamos nos separando de Deus ou se estamos ainda andando no caminho da verdade, né? Para que não soframos terrível consequência. Precisamos então estar buscando a palavra do Senhor. E Saul teve a oportunidade de se arrepender, o profeta conversou com ele, o profeta Samuel teve as oportunidades, mas ele foi mais e mais fundo no pecado, não se arrependeu. Saul não se voltou para Deus com humildade e arrependimento. Ele não buscava o perdão do pecado e a reconciliação com Deus, mas a libertação dos inimigos. Sua própria teimosia e rebelião o separou de Deus. Precisamos então analisar nossa própria vida para ver como nós estamos diante de Deus também. A letra C. O que o último profeta do Antigo Testamento predisse e como isso se cumpriu parcialmente após o período de quase 400 anos sem haver um profeta. Malaquias 4, 5 e 6. Mateus 11, de 11 a 14. E eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em verdade vos digo que entre os de mulher que tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então nós vemos aqui o profeta Malaquias, né? Ele profetizou a mensagem de reconciliação, que no futuro viria um profeta no espírito de Elias, trazendo a reconciliação, profetizou, né, 400 anos antes.
ao final ali do Velho Testamento. E agora, no início do Novo Testamento, aparece João cumprindo a profecia, né, trazendo uma mensagem de reconciliação. João veio no espírito de Elias, né, trazendo a mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus estava chegando, né? E ele anuncia o Salvador. João ali anuncia o Salvador. Ele anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João confirma o ministério de Jesus, né? E João, ele fez essa passagem ligando, né? Ele faz, então, a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, confirmando, né, o testemunho de Jesus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Ele apresentou a Cristo Salvador da humanidade. O quarto tópico vem nos falando o Novo Testamento. A letra A, porque não havia necessidade de profetas enquanto Jesus estava na terra. Hebreus 1, 1 e 2, 1 Timóteo 3, 16, Mateus 1 e 23. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então, Cristo, irmãos, ele veio ao mundo e Cristo é o maior profeta. Por isso não havia necessidade de profetas enquanto Jesus estava na terra. Cristo, o maior profeta. E agora, em Cristo, Deus estava trazendo ao mundo a mensagem de salvação. O verdadeiro profeta estava na terra, o próprio Cristo, o Salvador. E então Deus revelou a sua vontade à humanidade por meio de Cristo, o nosso Salvador. Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Cristo, o Deus encarnado. Então se cumpriu a profecia, né? Ele é o Emanuel, Deus conosco, revelando a vontade divina a toda a humanidade presencialmente, dando testemunho do grande amor de Deus o Pai. A letra B. Quando comparamos o Novo Testamento com o Antigo Testamento, o que devemos fazer a respeito? Então, irmãos, quando nós comparamos o Velho e o Novo Testamento, nós vemos que existe unicidade, né? Nós vemos que o que foi profetizado no Velho se cumpriu no Novo. Quando nós comparamos o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós vemos o cumprimento das profecias. Nós vemos que os símbolos revelados lá no passado apontavam para Cristo ali no Novo Testamento e tudo se encaixa perfeitamente. E vemos claramente o simbolismo ali do santuário, mostrando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado, se cumprindo agora no Novo Testamento, Cristo Jesus, o Cordeiro real, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então as profecias lá do passado, do Velho Testamento, se cumpriram no Novo Testamento. O Velho Testamento é complementado pelo Novo Testamento. Eles têm unicidade, né? Tem unicidade mostrando que Deus tem a sua palavra. E a palavra de Deus é uma só. E nós devemos, então, ver, né? O Velho Testamento anunciava a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Emanuel, o Deus conosco. No Novo Testamento há o cumprimento. A palavra de Deus se complementa tanto no passado quanto no presente, né? A palavra de Deus, ela não se contraria, mas ela se complementa ao longo dos períodos da história terrestre. Então nós vemos aqui a palavra de Deus se complementando, tanto o Novo como o Velho Testamento. O que nós devemos fazer, então? Pegar a palavra de Deus, irmãos, e nos alimentarmos da palavra de Deus. Estudarmos a palavra de Deus com afinco. As profecias, Daniel, no passado, no Velho Testamento, complementa Apocalipse no Novo Testamento. Então nós devemos tirar tempo para estudarmos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos do dom profético contido
que está na sua palavra, que é a sua palavra. Então nós devemos ter esse entendimento, que a palavra de Deus é fundamental para o seu povo nesses últimos dias. Devemos estar atentos, estudando, nos alimentando, nos fortalecendo. Ao estudar a palavra de Deus, nós estudamos a vontade do Senhor. Nós encontramos qual é a vontade de Deus para o seu povo em todos os tempos e agora nos últimos dias também. Então nós devemos estar sempre buscando nos alimentar da palavra de Deus, né? Precisamos buscar a sabedoria do alto, a sabedoria divina, para compreendermos a vontade do Senhor, para compreendermos as profecias que estão na Bíblia Sagrada. Só com a ajuda do Espírito Santo, aquele que inspirou os profetas, é que nós podemos então ter compreensão e entendimento da palavra do Senhor. Finalmente entendeu que apenas por meio de Cristo é que o ser humano pode guardar a lei moral. Então é por meio de Cristo que nós temos poder de alcançar a salvação, de alcançar a verdadeira obediência à palavra do Senhor. É por meio de Cristo que nós alcançamos o entendimento da vontade de Deus para o ser humano. Cristo, o maior profeta, né? E ele estando aqui, foi o vivo testemunho acerca de Deus, o Pai, trazendo a vontade do Pai, revelando o verdadeiro amor do Pai para com a humanidade. E ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós encontramos a profecia sagrada, encontramos a verdade divina para o seu povo em todos os tempos, para os últimos tempos. E toda a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Velho Testamento, apontam para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O quinto tópico vem nos dizendo, nos últimos dias, ou os últimos dias. A letra A. Como sabemos que Joel estava se referindo ao remanescente final de Deus, como o Novo Testamento reforça a necessidade do espírito de profecia, Joel 2,32, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, verso 10. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu lancei-me aos seus pés. Apocalipse 19, 10. 19, 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós vemos aqui, irmãos, quando nós estudamos as profecias, a história profética, vemos o cumprimento da profecia aqui de Joel, em Apocalipse, né? E Joel falando sobre o restante que o Senhor ia chamar. E o profeta Joel também falando que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito nos últimos dias sobre os filhos de Deus. Seus filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E nós vemos aqui então, falando sobre o restante que faria essa obra. Porque o dragão iria se irar contra a igreja, né, contra a mulher. Mulher na profecia significa igreja, mas ele iria fazer guerra aos restantes, porque essa igreja iria se corromper, mas o remanescente, o resto dessa igreja, continuaria firme, guardando os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus é a marca da igreja remanescente, né? Todos os 10 mandamentos por completo. O quarto mandamento, todos os 10 mandamentos, né? E hoje nós vemos a diferenciação da igreja remanescente para o mundo que se diz evangélico, né? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus nesses últimos dias. Então nós devemos buscar a verdadeira igreja que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Satanás está irado contra o dom profético que opera no meio do povo remanescente, está irado contra o remanescente do Senhor, fazendo guerra, querendo destruir a palavra de Deus. Mas agora nós devemos
ter por certo que também é necessário o dom profético nesses últimos dias para orientar o povo de Deus, para guiar o povo de Deus, para repreender o povo de Deus, repreender em relação ao pecado e orientá-lo como deve viver. E Deus tem enviado, enviou preciosas verdades, esclarecendo assuntos, trazendo uma luz menor para guiar a uma luz maior ao seu povo aqui nesses últimos dias. Então nós devemos dar crédito ao Espírito de profecia. O Senhor tem falado nesses últimos dias pelo meio do dom profético no seu povo remanescente, por meio dos livros dos testemunhos do Espírito de profecia. Então nós devemos crer na palavra do Senhor, crer nos profetas que Ele enviou nesses últimos dias, os livros do dom de profecia que tanto tem orientado a sua igreja remanescente. A profecia, o dom profético, os testemunhos de Jesus enaltecem a Cristo. Orienta o povo de Deus a guardar a sua lei, nos leva a Cristo, o único e suficiente Salvador, mostrando a unicidade de todo o ordenamento bíblico, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Leva o povo de volta a estudar a Bíblia Sagrada, a ter um encontro pessoal com Cristo, o autor da Bíblia Sagrada, o maior profeta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós devemos então dar crédito aos homens que Deus levantou, às mulheres que Deus levantou, os profetas, as profetisas, especialmente agora aqui nesses últimos dias, devemos tirar tempo para estudar a palavra do Senhor. Ao Espírito de profecia devemos então buscar mais e mais nesses últimos dias, porque Deus não deixou o seu povo em trevas, mas ao longo da história foi trazendo luz, e hoje também na sua igreja remanescente o Senhor nos deu luz. Será que nós estamos andando na verdade? Será que nós estamos compreendendo a vontade do Senhor? Estamos aceitando o Espírito de profecia, os livros dos testemunhos, ou estamos dando descrédito à palavra de Deus? Devemos então avaliar a nossa própria vida, fazer um autoexame, e precisamos então buscar essas preciosas verdades com as quais o Senhor tem esclarecido os assuntos da sua palavra, a Bíblia Sagrada ao seu povo, Devemos dar então créditos aos testemunhos de Jesus, ao Espírito de profecia na sua igreja remanescente. Irmãos, que Deus nos ajude para compreendermos a sua verdade. Ou os testemunhos vêm do Espírito de Deus ou vêm do diabo. A Ellen White faz esse apelo, ao povo para mostrar então a eficácia dos testemunhos, os frutos que ele deu no passado e tem dado, na igreja remanescente do Senhor. Ao se posicionar contra os servos de Deus, você está fazendo uma obra para Deus ou para o diabo. Pelos seus frutos os conhecereis. Então muitas pessoas têm colocado em descrédito a palavra de Deus, o dom de profecia nos últimos dias, Têm colocado em descrédito o testemunho de Jesus. Mas nós, como verdadeiros reparadores de brechas, restauradores das veredas antigas, devemos dar crédito ao Espírito de profecia, crer no Senhor e nos seus profetas, e assim alcançaremos a luz necessária para a salvação e para a preparação da volta de Jesus, que breve está vindo, Que Deus nos ajude a compreender a sua vontade, que seu Santo Espírito nos dê sabedoria para compreendermos o seu querer, nos dando força para o cumprimento da sua vontade em nossas vidas.